Olá! Hoje vamos ver a Lei Orgânica de Lages em áudio. Resolva muitas questões e seja aprovado. Na descrição do vídeo você pode solicitar um caderno de questões preparado especialmente para o concurso de Lages. Aproveita e inscreva-se em meu canal. Vamos lá! Lei Orgânica do Município de Lages, SC. Título I. Dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. O Município de Lages, unidade da República Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina, tem como fundamentos: I. A autonomia. I. A cidadania. I. A dignidade da pessoa humana. E V. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. V. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta Lei Orgânica. Artigo 2º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. Artigo 3º. São símbolos do município a bandeira, o hino, o brasão e armas, a árvore, a araucária angustifolia, pinheiro e outros a serem estabelecidos em lei. Artigo 4º. Constituem objetivos fundamentais do município: e construir uma sociedade livre, justa e solidária, e garantir o desenvolvimento local e regional, e contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional, e v. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. V. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 5º. Os direitos e deveres individuais e coletivos, na forma prevista na Constituição Federal e na Constituição Estadual, integram esta lei orgânica e devem ser fixadas, em todas as repartições públicas do município, nas escolas, nos hospitais, ou em qualquer local de acesso público, para que todos possam, permanentemente, tomar ciência, exigir seu cumprimento por parte das autoridades e cumprir, por sua parte, o que incumbe a cada cidadão, habitante deste município, ou que em seu território transite. Título I. Da Organização Político-Administrativo do Município. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 6º. O Município de Lages organiza-se, política e administrativamente nos termos desta lei orgânica e das leis que adotar. Artigo 7º. O território do município compreende o espaço físico que atualmente se encontra sob sua jurisdição. Parágrafo único. Qualquer alteração territorial só pode ser feita na forma de lei estadual, e depende sempre de consulta prévia às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito. Artigo 8º. Constituem bairros, as porções contínuas e contíguas do território central da sede, com denominação própria, representando suas meras divisões geográficas. Artigo 9º. A criação, a organização, supressão ou fusão de distrito será feita através de lei, após consulta plebiscitária à população, diretamente interessada, observada a legislação estadual e o atendimento aos requisitos estabelecidos nesta lei orgânica. Primeiro, a criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de 2 ou mais distritos, que serão suprimidos, sendo dispensada, nessa hipótese, a verificação dos requisitos do artigo 10 desta lei orgânica. Segundo, a extinção do distrito somente se efetuará, mediante consulta plebiscitária à população da área interessada. Terceiro, o distrito terá o nome da respectiva sede, cuja categoria será a de vila. Artigo 10. São requisitos para a criação de distrito, além do exigido na legislação estadual. E população, eleitorado e arrecadação não inferiores à quinta parte do movimento agrícola do município, NR. E existência, na povoação sede de pelo menos 50 moradias habitadas por pessoas residentes no local. Parágrafo único. A comprovação às exigências enumeradas neste artigo far-se-á, mediante a declaração, emitida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de estimativa de população. B. Certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral, certificando o número de eleitores. C. Certidão emitida pelo Agente Municipal de Estatística ou pela repartição fiscal do município, certificando o número de moradias. D. Certidão de órgão fazendário estadual e do município, certificando a arrecadação na respectiva área territorial. Artigo 11. Qualquer alteração ou criação de bairro ou distrito só poderá ser feita, na forma de lei municipal, mediante consulta prévia à população diretamente interessada através da audiência pública, NR. Parágrafo único. A alteração de nome de bairro só pode ser efetuada se aprovada em audiência pública, especialmente convocada para este fim, com as populações diretamente interessadas. Artigo 12. A instalação de distrito far-se-á perante a Câmara de Vereadores do município, reunida na sede do distrito. Artigo 13. A alteração na divisão administrativa do município de Lages poderá ser realizada a qualquer tempo, NR. Capítulo I. Da competência municipal. Seção I. Da competência privativa. Artigo 14. Ao município compete: e legislar sobre assuntos de interesse local, e elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado, e elaborar o seu plano diretor, e v. suplementar a legislação federal e estadual no que couber, v. instituir e arrecadar os tributos, tarifas e preços públicos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, de criar, organizar e extinguir distritos, observada a legislação estadual. VI. Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. VI. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. E X. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. X. Promover, no que couber e puder, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. X. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. XI. Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens. XI. Adquirir bens, inclusive através de desapropriação, por necessidade, utilidade pública ou interesse social. XIV. Constituir guarda municipal destinada à proteção das suas instalações, bens, serviços e trânsito urbano nas vias municipais. XV. Celebrar e firmar ajustes, convênios e acordos com a União, com o Estado e com outros municípios, para a execução de suas leis, serviços ou decisões.
XVI instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos servidores públicos. XVI dispor sobre organização, administração e execução dos serviços municipais. XVI coordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais de serviços e outros, atendidas as normas da legislação federal aplicada. XX organizar e manter o serviço de fiscalização necessário ao seu poder de polícia administrativa. XX assegurar a expedição gratuita de certidões, quando requeridas as repartições municipais, para defesa de direitos e esclarecimento de situações. XXI estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários. XXI dispor sobre os serviços funerários e cemitérios, encarregando-se daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. XXI prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo urbano, dispondo sobre o lixo hospitalar e congêneres, exigindo a sua incineração. XXV estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observadas as diretrizes da lei federal. XXV regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, como também a utilização de quaisquer outros locais sujeitos ao poder de polícia municipal. XXVI dispor sobre depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em de ocorrência de transgressão da legislação municipal. XXVI quanto aos estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e similares. A conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento. B. Revogar a licença daqueles cujas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao sossego público ou aos bons costumes. A promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. XXVI fiscalizar, nos locais de venda, as condições sanitárias, peso e medida dos gêneros alimentícios, observada a legislação pertinente. XX disciplinar os serviços de carga e descarga, fixando a tonelagem e velocidade máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais. XXX sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, regulamentar e fiscalizar sua utilização. XXX e fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. XXXI regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e parada obrigatória de veículos de transporte coletivo. XXXI dispor sobre o registro, guarda, vacinação e captura de animais, com finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. XXXV regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum. XXXV prover sobre o transporte individual de passageiros, fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas. Parágrafo único. As competências previstas nestes artigos não esgotam o exercício privativo de outros, na forma da lei, desde que atenda ao peculiar interesse do município e ao bem-estar de sua população e não conflite com a competência federal e estadual. Seção I. Da competência comum. Artigo 15. A competência comum do município, do Estado e da União. E zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis destas esferas de governo, das instituições democráticas e conservar a patrimônio público. E cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E vê impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. V. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. VI. Preservar as florestas, a fauna, a flora e os recursos naturais. VI. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. E X. Promover o cidadão, no objetivo de assegurar-lhe a plena cidadania social, eliminando fatores que induzam a marginalidade, a pobreza do indivíduo e de setores da sociedade. X. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. X. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. XI promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Seção II. Das vedações. Artigo 16. Ao município é vedado: e estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. E recusar fé aos documentos públicos. E criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. E v. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer forma, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, ou a que se destinar a campanhas, em objetivos estranhos ao interesse público. Capítulo 3. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 17. A administração municipal compreende: e os órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como dispuser a lei de estrutura administrativa. E entidades da administração indireta ou fundacional, dotados de personalidade jurídica própria. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por lei específica e vinculadas a secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 18. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública, nos campos administrativo, social e econômico, nos termos da lei. E o funcionamento de conselhos municipais, com representação paritária de membros do poder público e da sociedade civil organizada. E a participação paritária de representantes dos empregados, por eles escolhidos em eleição, no conselho de administração e nas diretorias das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Artigo 19. A administração pública municipal, direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também aos seguintes: e os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração.
E o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. E B. Durante o prazo improrrogável, previsto no editorial de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado, com prioridade sobre novos concursos, para assumir cargo ou emprego de carreira. B. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei. A lei reservará 5% dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ultrapassar o prazo de 6 meses. A lei fixará a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observado, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito, e a revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração do pessoal do Serviço Público Municipal, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 21, parágrafo 2º. E os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins da concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a remuneração observará o disposto neste artigo, inciso X e I, o princípio da isonomia e a obrigação do pagamento do imposto de renda retido na fonte. É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A de 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2007 avos. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções, e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. E nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuídas ao cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com gratificações de lei. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma de lei. Somente por lei específica, poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquia ou fundação pública. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas, em empresas privadas. Ressalvados os casos determinados na legislação federal específica, as obras, serviços, compras e alienação serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E os cargos, empregos ou funções em comissão, só poderão ser criadas para chefia e assessoramento. E os concursos públicos serão disciplinados em lei. E lei específica fixará o percentual de cargos comissionados, em relação ao número total de servidores municipais do Poder Legislativo e Executivo. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeada diretamente por esta, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, delas não podendo constar símbolos, expressões, nomes ou imagens, que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos, e serão suspensas, 90 dias antes das eleições, ressalvadas as essenciais ao interesse público. Segundo, a não observância do disposto no inciso I implicará em nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos municipais serão disciplinadas em lei. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista na legislação federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Quinto, o município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Sexto, mensalmente, o presidente da Câmara, o secretário municipal de administração e os responsáveis pelos órgãos da administração indireta publicarão o número de funcionários, a remuneração por cargo ou função, inclusive dos secretários, prefeito e vereadores, em local público e de fácil acesso a toda a população. Sétimo, os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes consanguíneos, afins ou por adoção, até o 2º grau, AC. E do prefeito, vice-prefeito, secretários ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, no âmbito da administração direta do Poder Executivo. E dos vereadores, no âmbito do Legislativo Municipal. E dos presidentes, diretores gerais ou titulares de cargos equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo poder público, empresa de economia pública ou sociedade de economia mista. Seção I. Dos servidores públicos. Artigo 20. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira voltados à profissionalização para os servidores públicos da administração direta, das autarquias e das suas fundações, resguardando os benefícios já adquiridos pelo regime jurídico de contrato de trabalho anterior. Primeiro, é assegurado aos servidores da administração estatuto próprio, segundo, revogado. Terceiro, aplicam-se aos servidores municipais direitos seguintes: a piso fixado em convenção, acordo ou sentença normativa, proporcional à extensão e complexidade do trabalho, com reajustes periódicos, que lhes preservem o poder aquisitivo, nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei federal. B. Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. C. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. D. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. E. Salário família para os seus dependentes. F. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, ressalvando-se as situações mais favoráveis, especialmente, o direito à jornada diária de 6 horas para os servidores, que trabalham em turno ininterruptos de revezamento.
G. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. H. Remuneração dos serviços extraordinários, superior, no mínimo, em 50% à do normal, e gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. J. Licença remunerada à gestante, de 120 dias. K. Licença à paternidade, nos termos da lei. L. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. M. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. N. Adicional de remuneração, para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. U. Proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. P. Piso de vencimento proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, assegurada, aos servidores ocupantes de cargos ou empregos de nível médio e superior, remuneração não inferior ao salário mínimo estabelecido em lei. Q. Nas substituições não eventuais, será devido ao substituto o mesmo vencimento pago ao substituído. R. Percepção dos vencimentos e proventos, até o último dia útil do mês correspondente. S. Vale transporte, nos casos previstos em lei. T. Participação nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de decisão e deliberação. A participação será proporcional e a escolha dos representantes será através de eleição entre os servidores. U. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. V. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos no trabalho. X. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. C. Ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Artigo 21. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Primeiro, o servidor municipal titular de cargo efetivo abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. E por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejarem a concessão da aposentadoria, na forma definida em lei complementar. E compulsoriamente, nos termos do inciso I do 1º do artigo 40 da Constituição da República, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E voluntariamente, aos 62 anos de idade, se mulher e, aos 65 anos de idade, se homem, ressalvadas as regras de transição, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Segundo, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 4A, 4B, 4C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, sendo a diferenciação limitada à idade e ao tempo de contribuição. Terceiro, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Quarto, observados critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Quinto, aos dependentes de servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social do município é assegurada pensão por morte, nos termos estabelecidos em lei complementar. Sexto, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social do município, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Sétimo, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei complementar. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57/2021 avos. Artigo 22 são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público, NR. Primeiro, o servidor público municipal só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público municipal, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitamento ou outro cargo posto em disponibilidade. Terceiro, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 23 é livre a associação profissional ou sindical do servidor público municipal, na forma da lei federal. Artigo 24 o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Artigo 25 são direitos específicos dos membros do magistério público. E reciclagem e atualização permanentes, com afastamento das atividades sem perda de remuneração, nos termos da lei. E progressão funcional na carreira, baseada na titularidade. E estatuto próprio, obedecido o proposto no Estatuto Geral dos Servidores Municipais. Artigo 26 ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, e tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. E investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo e, não havendo compatibilidade de horários, será aplicada a norma do inciso anterior, e vê em qualquer caso que exiga o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo será contado, para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse. Título I. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção I. Da Câmara Municipal.
Artigo 27. O poder legislativo, exercido pela Câmara Municipal, constitui-se de vereadores, representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre brasileiros maiores de 18 anos, atendidas as demais condições da legislação eleitoral. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 28. A eleição para vereador far-se-á, simultaneamente, com a do prefeito e vice-prefeito, até 90 dias, antes do término do mandato dos que devem suceder. Artigo 29. LOML. A Câmara Municipal de Lages compor-se-á de 16 vereadores, a partir da 18ª legislatura. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica número 46/2016 avos. Parágrafo único. Fixa em 19 o número de vereadores para a 17ª legislatura, a ser iniciada em 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica número 43/2012 avos. Artigo 30. Ao Poder Legislativo é assegurado autonomia administrativa e financeira na forma desta Lei Orgânica. Artigo 31. Salvo disposição em contrário desta lei, as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus vereadores. Seção I. Das atribuições da Câmara. Artigo 32. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias do município especialmente. Parágrafo único. As denominações de que trata o inciso XV só poderão ocorrer após a conclusão da execução dos próprios, vias e logradouros públicos. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica número 44/2014 avos, e legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual, e legislar sobre tributos municipais, bem como autorização e isenções, anistias fiscais e a remissão de dívidas, e votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, a lei de diretrizes orçamentárias, e autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. E v. Deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, como também a forma e os meios de pagamentos. V. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções. V. Autorizar a concessão de serviços públicos. VI. Autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais. VI. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. E X. Autorizar a alienação de bens móveis e imóveis. X. Autorizar a aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. X. Dispor sobre a criação, organização e supressão de distritos, mediante audiência pública, NR. X. I. Criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos. X. I. Aprovar o plano diretor. X. I. V. Autorizar a constituição de consórcios com outros municípios. X. V. Delimitar o perímetro urbano. X. V. I. Autorizar a denominação de próprios, vias e logradouros públicos, bem como alterações de nome. XVI exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. XVI uso da propriedade e zoneamento urbano. X e X símbolos do município. XX transferência temporária de sede do governo municipal. XXI fixar, obedecidos os limites legais e constitucionais, os subsídios dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e autoridades equivalentes, em cada legislatura, para o subsequente AC. Artigo 33. A Câmara compete, privativamente, as seguintes atribuições, e eleger sua mesa, bem como destituí-la, na forma regimental, e elaborar o seu regimento interno. E organizar os seus serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos, e v. Dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-lo, definitivamente, do exercício do cargo. V. Conceder licença. A. Aos vereadores, por motivo de saúde, para tratar de interesse particular, ou missão temporária. B. Ao prefeito, para se afastar temporariamente do cargo. V. Autorizar o prefeito, para ausentar-se do município, por período superior a 10 dias. VI. Autorizar o prefeito a viajar ao exterior, com transmissão obrigatória do cargo. VI. Revogado. E X. Criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado, que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer, pelo menos, 1/3 de seus membros, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em lei. X. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos previstos em lei. X. Convidar o prefeito, convocar secretário do município ou autoridade equivalente, para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando a ausência, sem justificação adequada, crime de responsabilidade, punível, na forma da legislação, NR. X. E encaminhar pedidos escritos de informações ao secretário do município ou autoridade equivalente, importando em crime de responsabilidade, a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. X. E ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes, quando, por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecem à Câmara Municipal, para expor assuntos de relevância da secretaria ou do órgão da administração de que forem titular. X. E V. Julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei. X. V. Autorizar referendo e plebiscito. XV. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. XVI. Solicitar a intervenção do Estado no município. XVI. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. X e X. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. XX. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. XX. E autorizar a realização de empréstimo ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza, de interesse do município. XX. E tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado. XX. E fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. XX. E V. Revogado. XXV. Revogado. XXV. E conceder título de cidadão honorário, ou conferir homenagens a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município, ou nele se tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, a requerimento de, pelo menos 1/3 de seus membros. XXV. E sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, AC. Primeiro, a Câmara Municipal delibera mediante resolução, sobre os assuntos de sua economia interna e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo.
Segundo, é fixado em 30 dias, não podendo ser prorrogável o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelo Poder Legislativo, na forma do disposto na presente lei, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 54/2019 avos. Terceiro, não atendimento ao prazo estipulado no parágrafo anterior, faculta ao presidente da Câmara solicitar, de conformidade com a legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação. Seção II. Dos vereadores. Artigo 34. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, independentemente de convocação, sob a presidência do mais idoso, entre os presentes, os vereadores eleitos, em sessão solene de instalação, em local a ser determinado pela mesa diretora, prestarão juramento e tomarão posse. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 56/2020 avos. Primeiro, o vereador, que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá fê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo, aceito pela Câmara. Segundo, no ato da posse e do término do mandato, os vereadores deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio. Artigo 35. O mandato do vereador será remunerado por subsídio, NR. Primeiro, o subsídio, a que se refere este artigo, será fixado pela Câmara Municipal, até 6 meses antes do término da legislatura, para a subsequente, observados os limites legais e constitucionais, NR. Segundo, revogado. Terceiro, é assegurado o subsídio do vereador, licenciado ou não, que vier a falecer ou for considerado incapacitado pela Junta Médica do Poder Legislativo para o exercício do mandato até o término da legislatura de acordo com o que dispuser a Lei, NR. Vide Resolução número 20.995 avos. Artigo 36. É vedado à Câmara de Vereadores fazer premiações, concessões, doações, a qualquer título, NR. Artigo 37. O vereador poderá licenciar-se somente e por moléstia, devidamente comprovada, ou em licença gestante. E para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município. E para tratar de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, por prazo nunca inferior a 60 dias, não podendo reassumir o exercício do mandato, antes do término da licença, NR. Parágrafo único. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício, o vereador licenciado, nos termos dos incisos I. Artigo 38. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta do município, ou qualquer outro provido em comissão, da administração pública direta ou indireta, das esferas estadual e federal. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 47/2016 avos. Artigo 39. Os vereadores são invioláveis, no exercício do mandato, na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Artigo 40. O vereador não poderá, e desde a expedição do diploma, a firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando obedecer a cláusulas uniformes, NR. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. E desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor, decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer funções remuneradas. B. Ocupar cargo ou função, de que seja demissível, ad nutum, nas entidades referidas no inciso I. A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I. A. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Artigo 41. Perderá o mandato o vereador e que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, e cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença, doença comprovada ou omissão por esta autorizada. E v. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. V. Quando o decretar a justiça nos casos previstos em lei. V. Que sofrer condenação criminal, em sentença definitiva e irrecorrível, por crime ou contravenção, praticados em função do mandato exercido. V. Que fixar residência fora do município. V. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno e na Resolução 005/00, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas, NR. Segundo, nos casos dos incisos I, II, VI, VI, VII, a perda de mandato será decidida pela Câmara Municipal, por voto aberto e quórum, de 2/3, mediante provocação da respectiva mesa, de vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 50/2019 avos. Terceiro, nos casos previstos nos incisos I, IV e V, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício, ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Artigo 42. Não perderá o mandato o vereador e não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta do município, ou qualquer outro provido em comissão, da administração pública direta ou indireta, das esferas estadual e federal. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 47/2016 avos. E licenciado pela Câmara por motivo de doença, para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Primeiro, o suplente será convocado, nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo, ou de licença para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que a licença seja superior a 30 dias, NR. Segundo, ocorrendo vaga e não havendo suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato, dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral procedendo-se nova eleição, se faltar mais de 15 meses para o término do mandato. Terceiro, na hipótese do inciso I, o vereador não poderá optar pela remuneração do mandato, devendo receber exclusivamente a remuneração do cargo que vier a assumir. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 48/2018 avos.
Resolva muitas questões e seja aprovado. Na descrição do vídeo você pode solicitar um caderno de questões preparado especialmente para o concurso de Lages. Aproveita e inscreva-se em meu canal.